Fala galera, sejam muito bem-vindos aí ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer um fight BTLG contra HGLG11, HGLG11 contra BTLG. Quem vai sair campeão nessa disputa? E vocês podem perceber que hoje eu estou de óculos, simplesmente porque, não sei se vocês lembram que antigamente a gente falava assim, duvido que você bata naquele cara de óculos. Eu quero usar óculos para não tomar esse fight junto aí. Então o fight é com a HGLG e o BTLG11. Fica aí no vídeo que agora a gente vai fazer o comparativo de cada fundo imobiliário e ver qual que se sagra melhor, beleza? Então, hein, povo, olha só, como vocês podem ver, eu montei aqui uma primeira tela de comparativo entre esses dois fundos, tá? O HGLG e o BTLG. O que acontece é o seguinte, ó. O HGLG hoje está com a cotação de 160,12, o BTLG 102,99, tá? Ele tem uma participação, o HGLG tem uma participação no IFIX de 3,60. Já o BTLG, 1,93. O que significa? Quanto maior a volatilidade do HGLG, mais ele vai influenciar no IFIX do que o BTLG. Como vocês podem ver aí também, os dois fundos estão aí com ágio de 5%, ou seja, a gente está comprando esses dois fundos com 5% acima do valor patrimonial. Coincidentemente, os dois estão com 5% acima do valor patrimonial, tá? O HGLG tem quase 379 mil cotistas, o BTLG 224 mil cotistas, tá? O último rendimento do HGLG foi 1,10 e o do BTLG 76 centavos. O dividend yield aí 9,18 do HGLG, o BTLG 8,66, tá? Então, a liquidez média aí nos últimos 20 dias aí de negociação do HGLG ele é bem mais negociado, né? Algo em torno de 12 milhões e o BTLG 8 milhões. O que significa? O HGLG ele é muito mais negociado na bolsa. Dos fundos de logística, ele é o mais queridinho da bolsa, é o mais querido da bolsa, tá? Então o HGLG ele é assim, é mais caro financeiramente, mas também é o mais negociado. Não significa que ele seja mais caro sobre o valor patrimonial, porque existem fundos, até fundo de base 10, que podem ser mais caros, porque às vezes o preço sobre o valor patrimonial daquele fundo base 10, ele pode estar maior do que o HGLG e que o BTLG. Mas assim, logicamente, financeiramente, às vezes é mais negócio comprar um fundo base 10 do que um fundo com valor de R$160. Mas o HGLG ele é o mais querido aí, como a gente pode ver em média de liquidez aí na bolsa. Agora aí, gente, olha só, a gente vai falar do HGLG11. Nós vamos falar desde das cotações, dividend yield nos últimos meses, até a composição dos imóveis no RI, no relatório do RI desse fundo, tá? Então, ó, como eu falei anteriormente, ele fechou em 160,12, tá? Os dividendos, como vocês podem ver aí, eles têm uns saltos assim em alguns períodos do ano, janeiro e julho. Provavelmente isso aqui foram ocorridos por vendas de imóveis, tá? Então, normalmente eles fazem uma quantidade maior de dividendos e também acontece que às vezes eles vão acumulando muito caixa e essa acumulação de caixa eles acabam soltando assim um dividendo maior em algum período do ano. Então o que pode acontecer normalmente são esses dois fatos assim para a cada 6 meses o HGLG subir bastante o rendimento, tanto que aqui em fevereiro ele pagou aqui 2,20 e em julho pagou 1,50. E a média dele de dividendos é 1,10 por mês, tá? Nos últimos 12 meses aí ele cai aí 6% e tem um yield aí de 9,18, tá? Nos últimos 12 meses. Como vocês podem ver aqui, ó, ele está com uma vacância de 16%, tá? E o valor patrimonial dele é 153,20, sendo o valor da cota atual de 160,12, isso como você pode ver aí, você vai pagar um ágio sobre o valor patrimonial da cota. Então, essas são as primeiras informações, as informações básicas do HGLG. Agora aqui a gente vai para o relatório do RI do HGLG. Então, como vocês podem ver aqui, esse é o último relatório apresentado, tá? Que é o relatório de julho,
tá? Que os rendimentos foram pagos em agosto. Então, olha só, o HGLG ele teve emissão de cotas, aí, algo em torno de R$ 1 bilhão, para poder comprar novos imóveis, tá? E pagar dívidas dele. Então, assim, como vocês estão vendo aí, valor de cota e recibo. O HGLG 11, 13, 15, 16, 15, 16. O 11 é o negociado na bolsa. Esses demais códigos aqui são quando você faz a subscrição ou quando você faz os restos de subscrição. Por exemplo, eu fiz a subscrição e eu tinha direito a 100 cotas. Aí nem todo mundo quis subscrever as cotas do HGLG, tá? O que ele fez? Ele te informa que você tem direito a N cotas de subscrição, para você ver se você vai querer ou não, digamos 20. Aí você vai e subscreve 120 cotas no total. Isso, em tese, em teoria, é o valor patrimonial da cota que você vai pagar. Então, se a cota hoje está R$160, você fez algo em torno de 150 e pouco aí a subscrição da HGLG para adquirir novas cotas, tá? Que são esses recibos aí, do 13 ao 16. Essa numeração não é negociada à bolsa, é somente para recibo, tá? E esse HGLG, ele tentou aí comprar alguns fundos e já negociou contrato aí de compra e venda de alguns fundos, não, alguns imóveis, tá? Alguns centros logísticos, e já negociou contrato de compra e venda com outros. Então, ó, ele está adquirindo aí o Logístico Imbu, o Center Rondonel, tá? O Center Barueri, o Distribution Center Cajamar. Então ele tá fazendo esse contrato de compra e venda, essas negociações aí para esses galpões logísticos, tá? O que isso significa? O last mile. Não sei se vocês já escutaram essa expressão last mile. Last mile é 30 a 60 quilômetros assim, de grandes regiões. Por exemplo, na Dutra, o last mile na Dutra em São Paulo seria 30, umas cidades a 30 km de São Paulo ou a 60 km de São Paulo. Tá? Então, essa é a ideia do HGLG 11. Ele está fazendo aquela operação de centros logísticos de last mile para você, que cotista, você, como pode perceber, as suas cotas tendem a aumentar porque o last mile, os fundos que possuem centros logísticos desse last mile são muito negociados, tá? Porque a venda, a procura é muito grande no aluguel desses fundos, então a tendência de negociação é muito maior. E o HGLG, como tem bastante centros logísticos nessa opção de last mile, ele é um fundo, por isso que é um dos fundos mais queridinhos na bolsa. Assim, apesar de ter um pouquinho de vacância, mas mesmo assim essa vacância é proveniente de aquisições novas. Então, não significa que o HGLG esteja com uma grande vacância, porque ele está adquirindo novos centros logísticos. Essa vacância tende a aumentar porque está adquirindo às vezes um centro logístico vazio e vai estruturar ele todinho. Ou também pode estar fazendo novas obras, construção de outros centros logísticos, como também está descrito nesse relatório do RI aqui, numa dessas, logo abaixo aqui, ele informa que está fazendo construções e demonstra aqui as fotos das construções, tá? Então isso aqui, ó, significa que está fazendo uma estrutura de novos galpões também com a estrutura de last mile, além de ter adquirido aqueles galpões ou feito os contratos de compra e venda. Então, essa nona emissão de cotas também serve para isso, para ele dar um plus aí nas construções dos seus galpões. Então, esse aqui é mais ou menos a representação do relatório da HGLG. Agora, a gente sabe que o HGLG ele tem 20 ativos, tá? Dividido em 5 estados, ó: Minas, Rio, São Paulo, Santa Catarina e Pernambuco. A grande maioria do HGLG é São Paulo. São Paulo é o maior estado, o estado mais rico do país. Então, a tendência dos galpões logísticos, dos fundos de logística, normalmente é ser em grandes localidades, né, como São Paulo
e Minas. O Rio de Janeiro está fraquinho. O Rio de Janeiro está com um problema sério aí de vacância, não só com a HGLG, mas com fundos da Quineia, fundos da Vinci, da VILG 11. N fundos que tem galpões logísticos no Rio têm tido problemas aí de vacância, tá? Mas o HGLG tem 20 imóveis, tá? 20 ativos, localizados a maioria em São Paulo. E aqui são as composições do HGLG, ó. Betim, Vinhedo, Campo Grande, Itupeva, outro de Vinhedo, Blumenau, Torino, outro de Itupeva. Então, assim, a HGLG ele tem 20 galpões, a grande maioria em São Paulo, tá? Alguns em Duque de Caxias, no Rio, e outros em Minas. Pernambuco é um só, a grande maioria do HGLG é em São Paulo, como vocês podem ver, tá? Agora a gente vai partir para o fundo do BTLG11, tá? A composição, os dividendos, a gente vai ver tudo agora do BTLG11. Então, pessoal, agora a gente vai falar do BTLG11, tá? O BTLG11 já apresentei no comparativo anterior, que tem 224 mil cotistas, o HGLG muito mais que 300 mil, quase 400 mil cotistas, tá? Que o HGLG dos fundos de logística é o mais queridinho da bolsa. O BTLG tem coisas muito parecidas com o HGLG, tá? Aqui, a grande diferença aqui está no dividend yield. O dividend yield do HGLG era um pouco maior, um pouco mais de 9%. O BTLG 11 ele está aí com 8,66, mas tem uma diferença, tem uma explicação. Do HGLG está maior, para o BTLG está menor, tá? O dividend yield do HGLG está maior porque o ano de 2023, nos últimos 12 meses, ele está caindo. O BTLG, nos últimos 12 meses, está com a cota estável, mas no ano ele sobe. Então, a cota, como a cota está maior e o dividendo se mantém estável, então o dividend yield tende a diminuir. Então, houve uma valorização da cota do BTLG em relação ao HGLG. Por isso que o yield do BTLG11 ele é menor do que o da HGLG. Porque a HGLG, como ele caiu um pouco o valor da sua cota, o dividend yield aumentou. E aconteceu o contrário com o BTLG. Tá? Os dividendos durante o ano vinham sendo em torno de 74 centavos, até que nos últimos 2 meses o BTLG pagou aí 76 centavos de dividendos. Tá? Diferente do HGLG, o BTLG tem uma vacância de 2% e ocupação de 98%. Porque o BTLG não está tendo várias aquisições de imóveis. Ele já teve uma junção com outro fundo imobiliário recentemente, mas esse outro fundo de logística, o BTLG, ele simplesmente já pegou toda a locação junto. Diferente do HGLG, que já está formando novas locações. Por isso a vacância é maior do HGLG. O BTLG já pegou com gente dentro, com um pacote completo desse outro fundo que foi agregado recentemente aí, nos últimos 12 meses. Tá? O valor patrimonial, o preço do valor patrimonial do BTLG é 1,05, a mesma coisa do HGLG, tá? O valor patrimonial é 98,16 e o valor da cota é 102,99, ou seja, você está comprando um pouco mais caro, aí, 5% de ágio acima do valor patrimonial. Agora a gente vai aqui no RI, no último relatório do RI, do BTLG11, tá? O BTLG11 aí, como vocês podem ver, ele apresenta o relatório de forma diferente a cada trimestre. O HGLG apresenta mensalmente, então o BTLG11 ele apresentou o último relatório de 14/7, tá? Diferente do HGLG que apresentou um relatório de 14/8, tá? Então, o BTLG11 aí tem cobra aí 0,9% sobre os rendimentos, tá? É o valor aí, a taxa de administração do BTLG. E aqui são os imóveis, né? As fotos dos imóveis. Como é bom a gente ver foto de imóvel, né, gente? Porque a gente está vendo uma coisa real, diferentemente aí de um fundo aí de papel. O imóvel é palpável, né? Então a gente vendo aí o galpão logístico, a gente sabe que se a gente está comprando esse fundo imobiliário, a gente está sendo cotista de um galpão, por exemplo, BTLG de um dia aí, certo? Então, agora aqui são as composições dos imóveis que a gente está vendo aqui, BTLG, a BTLG Mauá,
tá? Agora a gente vai ver aqui, ó, as fotos aqui que eles também estão fazendo aí um processo aí de retrofit. Aí. O que é retrofit? Retrofit, na verdade, é o seguinte: você vai fazer reforma na sua casa. Eu preciso pintar, preciso trocar o piso, preciso fazer uma melhora na fachada. Isso chama retrofit. Nada mais é que uma reforma. E também ele está fazendo expansão aqui do Westrock, tá? Que é um outro galpão aqui do BTLG11, tá? Então, retrofit e está fazendo também expansão. Aqui são as fotos do... Ele também, BTLG também deve ter aí um aumento de dividendos aí nos próximos meses, ou então ele deve aí fazer novas recompras novas compras de galpões, tá? Porque ele também teve vendas. E esse aqui da Dutra foi muito interessante, que ele teve aí um ganho de capital aí em torno de 40%, que ele comprou, deu uma reformadinha, ou seja, ele fez um retrofit nesse galpão e vendeu. E teve 40% de ganho sobre capital. Então, o que significa? Que nem só do aluguel vive o cotista. O cotista também, ele vive de ganho de capital de vendas. Ou seja, o BTLG é um fundo muito ativo. Ele não compra e casa com galpão. Ele compra, reforma, aloca, fica um pouco e depois vende. Ou seja, está sempre trocando seu portfólio. Por que isso? Isso gera ganho de capital, gera maximização de renda para o cotista. Se ele ficar só com o aluguel, você vai ter só aquela médiazinha de aluguel ali. Mas como ele também vendeu o galpão, ainda teve esse ganho de capital. Esse ganho de capital é lucro. 40% de ganho de capital é dinheiro na veia para o cotista. Além de pagar dívidas, né? Diminuir a alavancagem do fundo, que também pode acontecer. Mas na sua grande maioria é ganho para o cotista, ou seja, em algum momento isso é repassado para o cotista. Como vocês viram, já aumentou em 2 centavos aí os rendimentos mensais. Conforme for passando o tempo, pode ser que aumente mais um pouco durante um período de tempo, tá? Esse aí foi o ganho da venda do BTLG Dutra, tá? Então agora a gente vai ver aqui os galpões que eles têm, tá? Como vocês podem ver, assim, é muito interessante a gente ver aqui as fotos dos galpões, porque a gente está vendo aqui o negócio, como que o negócio você está entendendo. O brasileiro gosta de entender o que está fazendo. O aluguel, o brasileiro gosta de receber aluguel. Se você tem logicamente, você tem a casa, você vai receber o aluguel da sua casa. Beleza? Então o brasileiro gosta disso, gosta de receber aluguel. O brasileiro gosta de imóveis, o brasileiro gosta disso. Então, ó, aqui é a composição do BTLG 11. BTLG, ó, Mauá, Ribeirão Preto, Jundiaí, tá? Hortolândia, Imbu, Guarulhos, Fortaleza no Ceará, SBC também em São Paulo. O BTLG é a mesma coisa do HGLG. Também tem galpões logísticos Last Mile, que é Last Mile só rememorando, 30 km de grandes centros, de 30 a 60 km de grandes centros. Esse é o Last Mile. E eu também gosto de fundos Last Mile, como o do BTLG e HGLG, apesar de serem expensamente mais caros do que os fundos base 10, né, que a gente conhece aí, que estão ficando os queridinhos aí do povo. Então, o BTLG, assim como a HGLG, também trabalham com galpões, não todos, né? Os dois não trabalham com todos os galpões Last Mile, mas ele também possui muitos galpões aí Last Mile, tá? Então, ó, aqui já é a parte do portfólio, como vocês estão vendo aí, 8 fundos, mais 8 galpões aqui, ó, Campinas, Cotia, outra em São Paulo, Camaçari na Bahia, da Ambev também na Bahia, da Natura, também tem galpão alocado para Natura, tem galpão alocado para West Rock, Araçatuba, tá? Então, ó, Navegantes, Cabreúva, Extrema. Agora, o interessante aqui é que ele coloca esses aqui em preto e branco. Esses em preto e branco, que é o BTLG Dutra, Santa Luzia e o outro Dutra de São Paulo, esses em preto e branco, vocês lembram, né, que eu falei aqui um pouco antes que o BTLG tinha vendido aí um galpão da Dutra
e tinha tido um ganho de 40% sobre o ganho de capital, tá? E esse aqui, essa fotinha aqui, que é preto e branco, significa que esses estão em processo de venda, como foi o da Dutra aqui, tá? Que foi informado ali mais acima do relatório. Esses aqui que estão em preto e branco são em processo de venda, ou seja, eles já estão saindo aqui do portfólio do BTLG11. Agora a gente vai ver a comparação aí de quantidade de imóveis do HGLG. Poxa, o HGLG tem um preço sobre o valor patrimonial de 1,05. BTLG também tem um preço sobre o valor patrimonial de 1,05. O HGLG tem 20 ativos. O BTLG também tem 20 ativos. É muita coincidência. Esses fundos parece que vai dar empate, né? Parece que não vai ter campeão não. Parece que esse jogo aí é de 0 a 0. Como eu mostrei nas fotos para vocês, ó, Campinas, Navegantes, Cabreúva, Ribeirão Preto e assim sucessivamente. Hortolândia, Cotia. Então, os dois têm 20 imóveis. Os dois estão com basicamente o mesmo valor, preço do valor patrimonial. A diferença é o dividend yield, só que o BTLG está com a cota em ascendência, o HGLG está com a cota em descendente. Então, assim, a diferença é só o valor da cota. Uma cota está subindo, a outra cota está caindo. Mas praticamente o resto está tudo igual. Então, mostrei para vocês a composição do portfólio, dividendos, o valor da cota do HGLG. E agora mostrei para vocês a composição, dividendos, o portfólio aí do BTLG11. Tá? Agora, em seguida, a gente vai fazer um comparativo aí de quem vai ser o campeão desse fight aí. Quem vai ser o vencedor aí do torneio aí, dos dois maiores fundos aí da Bolsa Brasileira, de fundos logísticos, beleza? E agora, gente, a gente vai para o quadro final aqui, que é o comparativo. Eu estou usando aqui o site Status Invest, que faz uma comparação aqui muito legal. Só para lembrar, ó, dividend yield do HGLG é maior, BTLG menor, valor patrimonial a mesma coisa, tá? Agora vamos ver as outras informações aqui. Segundo esse quadro, segundo o Status Invest, os dois empatam. Por que os dois empatam? Porque, por exemplo, o BTLG ganha em valor em caixa. O que significa? O BTLG tem menos dinheiro em caixa, em torno de 4 milhões. O HGLG, 21 milhões. O HGLG ele vence em dividend yield, tá? Preço sobre o valor patrimonial, apesar dos dois estarem em 1,05, uma diferençazinha bem pequena de arredondamento deu a vantagem para o HGLG, tá? E liquidez média diária aí, algo em torno aí de 10 milhões e meio, tá? Enquanto a HGLG tem uma liquidez aí um pouco menor, em torno de 7 milhões e meio e 7 milhões e 600, tá? Os indicadores de crescimento aqui, o que significa? Que o BTLG está ganhando aqui nos dois indicadores de dividendos, por quê? O BTLG vem com os dividendos em ascendência, ele está começando a pagar mais, cada mês e ano que passa ele paga mais rendimentos por cota. Já o HGLG ele se mantém numa estabilidade. Se vocês forem comparar os últimos anos aqui do HGLG, o HGLG vem em linha reta, sempre pagando a mesma quantidade de dividendos, com exceções a cada 6 meses que ele dá um estouro aí, paga uma quantidade grande, porque o HGLG também é um fundo ativo, é um fundo de logística, é um fundo ativo, também faz vendas, também faz compras, faz retrofits. Então, o HGLG também faz isso, só que tem booms assim, de rendimento. Já o BTLG ele mantém uma linear, aí começa a subir o gráfico, aí de vez em quando o gráfico começa a subir, aí faz um dividendo linear de novo, depois sobe mais um pouquinho. O BTLG está sempre subindo os rendimentos. Diferente do HGLG, que mantém uma estabilidade aí sempre de 1,10, 1,10, R$1, 1,10 aí nos últimos anos. Então, como vocês podem ver nos quesitos aí do HGLG e o BTLG, está dando aí um empate. Então, esse torneio, a primeira disputa do torneio foi empate. Esse fight deu empate. Ninguém ganhou. Todo mundo, um caiu para um lado, outro caiu para o outro. Igual aqueles desenhos de antigamente que era a luta de boxe lá, cada um caía para um lado e ninguém vencia. Então, esse aí, HGLG e BTLG deu empate. Esse foi o vídeo de hoje. Então, nos siga,
curta, compartilha, aperta o sininho. No vídeo anterior aí nós falamos, nos vídeos anteriores nós começamos a montar a carteira, né? Começamos a montar minha carteira aí de fundos imobiliários, só com fundos base 10, aí a gente, para apresentar aí a carteira para vocês, acompanhe aí também, tá? Então esse foi o vídeo de hoje, siga, curta, compartilha, aperta o sininho e tchau!